noite, então, a quem está conosco. Que Jesus, mais uma vez, esteja em nossos corações, a fim de podermos levar aos nossos irmãos uma reflexão sobre o livro A Caminho da Luz, hoje no 12º capítulo, que nós possamos realmente ter capacidade e sensibilidade suficiente para traduzir de uma forma coerente, de uma forma amiga, fraterna, as palavras de Emmanuel. Boa noite, Liliane. Francisca, boa noite. Seja bem-vinda às nossas reflexões do livro A Caminho da Luz. Que nós possamos, como eu disse, chegar no coração de cada um que puder, em algum momento, estar ouvindo essa nossa fala, porque na realidade nós estamos repassando as informações do livro. Coraci, uma ótima noite para você. Bom, na quarta-feira nós fizemos uma referência ao Império Romano, não sob o ponto de vista histórico ou historiográfico, da historiografia que nós conhecemos. Emmanuel, ele dá uma rápida pincelada do que foi, o que aconteceu ali, naquela região de Roma, como surgiu Roma, etc. E a cultura etrusca que acabou imiscuindo-se com aquelas tribos que viviam na antiga Roma, que eram os latinos, né, os lucíferes e outros, né, pelo menos 4 tribos ali que formaram o famoso, os patrícios futuros, né, que pegaram muito da herança, como eu disse, dos etruscos. E nós fizemos algumas reflexões sobre Jesus no final do capítulo, que é o 11º. Hoje, aliás, o final do capítulo da última nossa live, nós falamos que a Terra ela não podia perder a sua posição espiritual, considerando as conquistas da sabedoria de Atenas e conquistando também as conquistas que foram realizadas pela família romana. Nós chegamos a citar a importância da família romana para o mundo ocidental, a valorização dos pais, dos antepassados e tudo isso, né? E é então que esse movimento, as entidades angélicas do chamado sistema, onde nós estamos vivendo, nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta, generosa importância para Emmanuel, a lição do Cristo, deveria agora resplandecer para os homens. A lição de Jesus deveria ressurgir, surgir com força para controlar a liberdade com a exemplificação perfeita do amor, porque a liberdade sem amor é libertinagem, que foi o que aconteceu com o povo hebreu. Emmanuel ficou, meu Deus do céu, o que se miscuiu com esse povo? Viveram de guerra o tempo todo, quando eles aprenderam as bases da estrutura da família, viveram de guerra. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, escolhem-se os precursores imediatos e os auxiliares divinos para a vinda de Jesus. Uma atividade única registra-se então nas esferas mais próximas da Terra. E quando reinava Augusto foi o imperador Gaio Otaviano. E quando ele governava, na sede do governo, ficava mais ou menos Roma, uns 2.000 quilômetros distantes lá da Palestina, lá onde Jesus estava. Então viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esquecer aquela famosa noite silenciosa, a noite sublime da manjedoura. Aí nós entramos no 12º capítulo, porque esse foi o término do 11º capítulo. Emmanuel terminou com essas palavras que eu acabei de citar. Aqui ele vai falar da manjedoura, dando sequência, né, dentro da narrativa dele, numa sequência muito lógica daquilo que ele está propondo. A manjedoura, para Emmanuel, assinalava o ponto inicial
da lição de Jesus, que ele chama de lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes humanas. Então, a própria manjedoura já representa essa chave de virtudes de toda a humanidade, que é a humildade. Jesus não nasceu no berço de ouro, Jesus não nasceu parente de príncipes, de reis, de generais, não. Ele nasceu numa manjedoura, e a manjedoura representa exatamente a chave para as virtudes, para que a humanidade, de alguma forma, saia desses conflitos permanentes de guerras, de violências, de ódios entre si. Somente a humildade. E a humildade nós ainda não acenamos para a prática, nós ainda não temos, nós não compreendemos o que é lutar pela humildade. Jesus já nos deu a chave para abrir as portas da paz entre os homens. Humildade. Começava a era definitiva da maioridade espiritual, então, na Terra, no caso. Então, essa humanidade terrestre, quando Jesus chega aqui com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, começava da manjedoura, nascia, ou nós entrarmos na maioridade espiritual, considerando no sistema solar um planeta que já é maior de idade, digamos assim, maioridade, né? Maior de idade espiritual. Isso tem uma importância muito grande, porque nós já explicamos, a Terra já recebeu um espírito puro na carne, Jesus. Então veja o tamanho da Terra também. A Terra ela evoluiu bastante com a presença de Jesus entre nós há 2000 anos. Foi muito, mas muito importante. Com a exemplificação do Cristo, ele entregaria para toda a humanidade os códigos de fraternidade, do amor, para todos os corações. Isso é metafórico, né? O coração é o símbolo do sentimento. O sentimento está acima dos instintos. E o sentimento tem que estar coadunado, aureolado pela razão, pela nossa capacidade de raciocinar. Em vão, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento. Historiadores também, né? Ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. Muitos não acreditaram naqueles fenômenos que precederam a vinda de Jesus. Quantos fenômenos? Se nós pegarmos o Novo Testamento, nós vamos ver exatamente muitas narrativas simbólicas da vinda de Jesus para a Terra. E Emmanuel lembra que muitos historiadores, teólogos, não deram muita importância para esses fenômenos. Por exemplo, a figura de Simeão, a figura de Ana, a figura de Isabel, que era prima de Maria, a própria figura de João Batista, do próprio José, bem como a personalidade sublimada de Maria de Nazaré, têm sido muitas vezes objetos de observações injustas e, o pior, maliciosas. Porque as pessoas não acreditam que esses seres realmente reencarnaram para colaborar com a vinda do governador do planeta. Esses teólogos zombam disso, né? E são maliciosos também. Mas a realidade é que somente com o concurso desses espíritos que eu citei, e eu posso citar para vocês não esquecerem, Simeão está lá no Evangelho, no primeiro Mateus, Ana, Isabel, que foi a mãe de João Batista, o próprio João Batista, o próprio José, que foi o considerado o pai de Jesus, assim como também Maria. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros que são esses e alguns outros, que poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Muito importante ele citar, o Emmanuel, essa figura, porque Jesus, para estar entre nós, com aquela luz imensa que ele tem, aquela luz imensa que ele já tinha também, tinha que ter também uma colaboração, sim, de espíritos mais próximos que emitiam um magnetismo muito superior dos homens comuns, inclusive para manter exatamente essa aura mais higienizada, né? Uma aura mais límpida, para que Jesus pudesse estar entre nós. E esses espíritos ajudaram muito. Eu dou um exemplo de 3 espíritos que ajudaram muito Jesus na própria mediunidade, porque Jesus não foi médium comum, Jesus foi o médium de Deus, o médium divino, porque ele era o grande comandante de todas as mediunidades na Terra. Mas ele precisou da presença no momento que ele se manifestou. Foi no Monte Tabor, foi lá no Getsemane,
E em outros momentos, inclusive no Monte Gerais, foi no momento da multiplicação dos pães e etc, etc, 3 discípulos estavam com ele direto, que era o Pedro, o Tiago e o João Evangelista. Esses 3 eram médios de efeitos físicos. Eram médios que possuíam um potencial de energia superior. E Jesus, sempre que estava com esses fenômenos, esses 3 estavam próximos. Sempre os 3 estavam próximos de Jesus. O que prova que, evidentemente, segundo Emmanuel, somente com o concurso desses mensageiros da Boa Nova poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Olha só, vamos entender essa frase, somente com o concurso. Se não houvesse o concurso desses espíritos, Jesus poderia ter lançado na terra os fundamentos da verdade inabalável? É uma pergunta que eu faço diante da afirmação de Emmanuel. Teria condições? Como Emmanuel coloca aqui, não. Então Jesus precisou desses colaboradores. É isso que ele está falando para nós aqui, né? Não poderia Jesus ter lançado na terra os fundamentos da verdade inabalável sem o concurso desses espíritos superiores, do qual eu citei. E não está citado Zacarias também, no caso foi o pai de João Batista, né? Vamos agora analisar uma outra coisa que o historiador gosta de colocar em relação ao nosso Mestre Jesus. Uma delas, de que ele teria sido aluno dos iniciados judeus que criaram uma base, uma crença, um movimento deles mesmo, chamados essênios, né? Será que o Cristo aprendeu alguma coisa com os essênios? Será que os essênios tinham alguma coisa para ensinar ao governador da terra, um espírito puro? Será? Como é que Emmanuel analisa isso? Muitos séculos depois da sua exemplificação, incompreendida ainda, há quem o veja, ou seja, ainda vê em Jesus entre os essênios. Será que Jesus foi um essênio? Emmanuel diz que não. Aliás, eu vou dizer para quem não conhece, eu anotei aqui, essênios formavam uma seita entre os judeus, pelo menos de 150 anos de Cristo até 70 anos depois de Cristo, ficou 210 anos mais ou menos essa seita, né? Aproximadamente, que segundo a tradição se caracterizavam pelo rigor de uma vida espiritualmente virtuosa e ainda por cultivarem a sabedoria mística. Ele era um místico. Jesus não esteve. Pode até ter passado lá, não para aprender nada, poderia ter conhecido algum essênio, claro. Porque, por exemplo, o comportamento de João Batista se aproximava muito desse rigor, né, quase místico dos próprios essênios. João Batista. Aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens do que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Cristo e de todas as criaturas. Jesus, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênicas, não necessitou da sua contribuição. Ponto. Jesus não foi um essênio. Jesus não precisou das lições dos essênios. Jesus não precisou dos exemplos dos essênios, porque Jesus é o governador do nosso planeta. Jesus é um espírito puro que esteve entre nós. Ele tinha só para ensinar, não aprender. Desde os seus primeiros dias na Terra, o Cristo já mostrou tal qual era, com a superioridade que o planeta ele conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Sabe quando? 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. E como co-criador planetário, criou a Terra. Então, antes da Terra existir, Jesus já era um espírito puro. Como é que nós vamos colocar ele aprendendo alguma coisa entre os egípcios? Isso aí é risível, chega a ser uma coisa engraçada, não tem nenhum sentido. É isso que Emmanuel está dizendo nesse 12º capítulo. Que ele não foi aluno, não aprendeu, não era aprendiz, coisa nenhuma de essênios. O cumprimento das profecias de Israel. Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer, em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda. Então, considerando o divino apostolado do Cristo, competiu ao próprio Emmanuel
dizer exatamente acima, ou acrescentando muito acima das tradições, que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores a sua vida aqui da sua vinda aqui na Terra, reafirmando todavia que a lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da nossa história. Pode ser que muitas lições que Jesus ensinou, alguns antigos tenham falado, porque esses antigos grandes mestres foram enviados de Jesus. Um deles, que o próprio Allan Kardec utiliza muito bem, é o Sócrates. Sócrates foi um enviado, Sócrates foi um grande homem. Foi um homem de um tamanho muito enorme, muito grande mesmo. Mas reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos, porque Jesus foi o único que vivenciou e mostrou para nós a possibilidade de também vivenciarmos o amor puro, o amor verdadeiro, o amor sem máscara, o amor não egóico, o não pseudo-amor, porque o que nós chamamos de amor, de muitos grandes líderes religiosos, não era amor, era um pseudo-amor. O verdadeiro amor, e o único que exemplificou, foi exatamente Jesus. Então, dele asseveraram os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura. Aí, vou pedir a vocês para prestarem atenção, essa profecia é maravilhosa demais. Cada palavra merece reflexões sobre como eles fizeram uma projeção exata sobre a vinda de Jesus. Não somente aquela que eu citei de Miqueias, e tu, Belém, terra de Judá, não és de maneira nenhuma menos expressiva, terras da Judéia, porque de ti há de sair o Senhor, ou o pastor que há de pastorear o meu povo, o povo de Israel. Está dizendo que em Belém, que era a terra da Judéia, iria nascer o pastor de todo o povo israelita, era Jesus. Então Miqueias ele aponta um local onde nasceria Jesus. Mas aqui é interessante como esse profeta analisa também Jesus na vinda dele. Olhem só. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Então esse grande Messias levantar-se-ia como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haveria graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto, porque é uma profecia. Então iria acontecer ainda. E isso acabou acontecendo, vejam só. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergado ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados, isso aqui é a profecia, tá? Estou lendo literalmente como Emmanuel coloca, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos o imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido não saltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como o de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio. Mas, desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade, e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Essa profecia é muito bela, é muito linda, porque tudo isso ocorreu. Esse profeta, narrado por Emmanuel, ele foi muito feliz em fazer essa projeção do futuro, mostrando o que ocorreria com Jesus. Nenhuma facilidade, até a morte dele, até a questão do túmulo, né? Mas que deixaria dali para a posteridade exatamente toda uma lição, uma reflexão, né? Dos interesses de Deus que hão de prosperar nas suas mãos, nas mãos do próprio Criador. Vamos analisar a grande lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Emmanuel analisando a profecia. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se
que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Nunca na história humana alguém trouxe os fundamentos das lições de eternidade e de amorosidade como Jesus. Nunca tivemos na história alguém que pregou o amor e viveu o amor como Jesus o fez. A sua palavra mansa, a sua generosa postura, reunia todos os infortunados e todos os chamados equivocados, os pecadores, como dizem os religiosos. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes. Que coisa maravilhosa! Jesus, numa colônia 2.000 quilômetros distante de Roma, porque Roma tomou conta daquela região 63, 64 anos antes do nascimento de Jesus, que Roma tomou conta dali, e botou um governador para tomar conta dali. Quando nasceu Jesus, que era o imperador, como eu falei, Otaviano, que é o grande Augusto, mas ele foi nomeado um governador para aquela região, para aquela colônia romana. E na época o governador de tudo aquilo, que tinha um título de rei, era Herodes, o Grande. Herodes era um governador, ele trabalhava para o Estado romano, embora, né, ele foi escolhido pelo imperador romano para administrar aquela região ali para os interesses de Roma, mostrando aos homens que a verdade dispensava os cenários suntuosos dos areópagos, dos fóruns e dos templos para fazer-se ouvir a sua misteriosa beleza. Então o Cristo dispensava essas suntuosidades. Areópago, onde os grandes filósofos se reuniam na Grécia, seja também nos grandes fóruns romanos ou nos templos da própria Jerusalém, ele não precisou desses ambientes famosos, verdadeiramente apoteóticos para a sociedade. Ele nasceu numa manjedoura, viveu entre as pessoas simples. No primeiro momento em Nazaré, depois mudou-se com a família para Cafarnaum, onde ele residiu de frente em Zebulon, exatamente de frente ao mar de Genezaré, como eu sempre digo, o mar do Tiberíades, em homenagem a um imperador, Tibério César. Ou o mar da Galileia, que é a mesma coisa, porque ficava na Galileia. Nazaré também ficava na Galileia, como Cafarnaum também na Galileia, ao norte daquela região. E ali suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados. Com quem é que Jesus primeiramente teve contato? Não foram com essas pessoas consideradas desprotegidas e até desclassificadas? O que era um pescador? O que seria a figura de um pescador para essas proeminentes figuras de fóruns, de templos e de palácios? Absolutamente nada. E foi exatamente no meio dessas também mulheres simples da Galileia, porque foi exatamente o local que Jesus mais divulgou a sua mensagem. 70% a 80% da sua mensagem saíram exatamente daquela região da Galileia. Ele escolheu aquelas mulheres simples da Galileia. E Emmanuel continua: combateu pacificamente todas as violências. Olha que frase interessante. Combate pacífico diante das violências oficiais do judaísmo. Quando Jesus conseguiu fazer o combate realmente verdadeiramente pacífico para ou contra as violências oficiais do judaísmo, propunha a renovação também da lei antiga. A lei antiga que não era compreendida, né, com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Porque o olho por olho e dente por dente de Moisés foi substituído exatamente pela tolerância e pelo perdão, ensinado por Jesus. Foi dito aos antigos, olho por olho, ou odiar o inimigo, coisa desse tipo assim. Jesus disse: amai o vosso inimigo. Orai por os que vos perseguem e caluniam. É a mensagem da tolerância, é a mensagem do perdão, é esse combate pacífico das violências oficiais contido na religião judaica que ele veio mostrar da possibilidade numa nova revelação. Então Jesus, ele espalhou nessas condições
as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo muito superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue, à consanguinidade, né? Aquela questão de orgulho, de consanguinidade ou de civilizações, e também das leis humanas. Então, ele trouxe para nós essa visão de imortalidade, trouxe para nós um ensinamento maravilhoso de que muito acima das fronteiras que nos separam através das pátrias, das bandeiras, do sangue, da consanguinidade, das culturas, né? E também das leis humanas, existe exatamente o amor que ele veio nos ensinar. A sua palavra profunda, a sua palavra enérgica, a sua palavra misericordiosa refundiu todas as filosofias. Quando se fala em refundir todas as filosofias tenderam para o materialismo, para explicar no inexplicável sem explicar nada. A filosofia normalmente são jogos de palavras diferentes para dizer a mesma coisa, percorrendo um círculo sem sair desse círculo. Não conseguem ir além disso. Jesus não, a palavra profunda e enérgica e também misericordiosa de Jesus refundiu esse vício cíclico de filosofismo que você não vai para lugar nenhum, só usa palavras bonitas, mas não explica quase nada, ou não explica nada. Aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Isso aqui é muito forte, nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Essa impiedade humana acabou realmente tendo um peso muito grande, sob o ponto de vista da própria iniquidade, na balança da regeneração da sociedade, da redenção da sociedade. Se não houvesse exatamente esse comportamento ímpio, ou da própria impiedade humana, com certeza o Evangelho hoje estaria muito mais bem disseminado, porque as pessoas utilizam Jesus para mercantilizar, para industrializar a cruz, ou industrializar a sua mensagem, ganhar dinheiro com Jesus. As pessoas utilizaram Jesus para levar as pessoas à fogueira, utilizaram a mensagem de Jesus para fazerem guerra através das cruzadas, utilizaram... O que vocês acham que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, senão uma guerra entre cristãos? Não estavam os judeus ali, não estavam os árabes. Ali foi guerra de cristãos. Foi guerra Alemanha católica, né? A luterana, a Alemanha luterana, a França católica, a Espanha da mesma forma, Portugal da mesma forma, a Inglaterra anglicana. E aí? São tudo cristãos. Chamado cristão, fora a Rússia também, né? Os ortodoxos. Tudo chamado cristãos. Primeira e Segunda Guerra foi uma briga violentíssima de iniquidades entre cristãos. Tudo em nome de Jesus. Claro que não foi em nome de Jesus, mas eram cristãos que se matavam, jogando bombas, destruindo outras culturas, como aconteceu no Japão. É isso que nós fizemos, até agora, 70 anos atrás. E aí? Que compreensão tivemos de Jesus? As religiões, o que fizeram? Se não guerra, se não morticínio, se não perseguições, se não separatividade. É isso que as religiões têm feito. Jesus não criou religião nenhuma. Jesus veio trazer a mensagem pelo exemplo do verdadeiro amor, da tolerância, combatendo pacificamente a própria violência do Estado oficial do judaísmo. Se a impiedade dos homens, como ele diz aqui, né, não fizesse valer o peso da iniquidade, na balança já teríamos realmente, a terra já estaria redimida. Palavra divina. Não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras eternas do Cristo nos Evangelhos. Então, Emmanuel disse, eu não vou fazer nenhuma interpretação do que está lá no Evangelho. Não é o objetivo, pelo menos dessa obra. Semelhante interpretação está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo. Interpretações. Quantas interpretações fizeram de Jesus? Quantas religiões chamadas cristãs existem com ideia separatista em nome de Jesus? Sempre dentro da teologia, cada um trazendo as suas verdades para si e desconsiderando as outras verdades dos outros. Competindo apenas às suas comunidades e aos seus adeptos a observação do ensino imortal, aplicando a si próprios no mecanismo da vida de relação. De modo que se verifique a renovação geral na sublime exemplificação,
Porque se a manjedoura e a cruz constituem ensinamentos que nós não vamos esquecer nunca, são ensinamentos inolvidáveis, muitos mais se devem representar para nós outros os exemplos do Divino Mestre, no seu trato com as dificuldades, no seu trato com as vicissitudes da vida na Terra. De suas lições inesquecíveis decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária. Das lições de Jesus, que nunca haveremos de esquecer, vão decorrer consequências, claro que serão consequências harmoniosas para todos os segmentos da vida social, que ele chama de departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais, no sentido de também se renovarem os institutos políticos da humanidade, com a transformação moral de todos os homens dentro de uma nova era de justiça, de uma nova era também de aspectos justos de economia ou de econômico e de concórdia mais geral, de concórdia mais universal. Pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam ainda remotas. Ele está dizendo assim, talvez isso vai ser para muito lá para frente. É o que ele está dizendo para nós. Em face das doutrinas imperialistas da atualidade, escrita em 1938, ele faz uma análise de sociedade antes da Segunda Guerra Mundial. Então, ele, antes de falar da Segunda, porque não tínhamos ainda, não estávamos vivendo de sabor da Segunda Guerra Mundial, ele vai fazer exatamente esse tipo de uma projeção do futuro. Pode parecer, não vai ser, pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam ainda remotas, é uma coisa muito longínqua, uma coisa que está muito distante, em face das doutrinas imperialistas da atualidade. Mas é preciso reconhecer que 2000 anos já dobraram sobre a divina palavra. 2000 anos em que os homens se estraçalharam em seu nome. 2000 anos em que os homens inventaram bandeiras de separatividade e de destruição. Incendiaram, trucidaram em nome dos seus ensinos de perdão e de amor. Tudo isso nós fizemos. Não somente na Inquisição, durante muitos e muitos anos, inapelavelmente atirando pessoas sem nenhum tipo de remorso nas fogueiras inquisitoriais, porque não pensavam como nós pensávamos. E incendiávamos, trucidávamos os seres humanos, porque, em nome de Jesus, nós achávamos que eles estariam realmente sendo salvos do inferno, massacrando esperanças, destroçando todos os corações. Contudo, o século que passa, olha só que coisa, ele está escrevendo num momento muito complicado do século XIX, do século XX, melhor dizendo, foi o século passado. Ele está escrevendo no momento, pelo menos alguns meses antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial, ela começou exatamente com muita força a partir de 1939, com aquela famosa entrada, né, na Polônia por Hitler, houve a declaração ali, e a partir daí realmente não houve controle até 1945. Mas Emmanuel vai mostrar para nós, mesmo diante de todo esse clima infeliz da Terra, ele vai dizer exato o seguinte: contudo, o século que passa deve assinalar uma transformação profunda nos departamentos da vida. Eu digo para vocês que essa transformação profunda ou visceral nos departamentos da vida, nós estamos vivendo hoje, tá? A tecnologia, eu estou falando de um celular, eu estou com um roteiro aqui num computador, eu estou falando para as pessoas aqui presentes nesse instante, e isso que eu estou falando, muito mais daqui a alguns anos as pessoas vão ouvir, porque está sendo gravado. Isso era impensável na época dele. Impensável na época que escreveu isso. Na hora que ele escreveu isso. Então há uma transformação profunda da vida social de 70 anos para cá. Muito profunda. A dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. Então nós temos caminhos. Ainda temos o caminho. Não existe punição nos códigos divinos. Nos estatutos de Deus não há espaço para a punição. Na realidade, o que ocorre são escolhas nossas, são processos de resposta da vida às nossas más escolhas. Porque quando nós escolhemos coisas boas, a vida também responde de forma positiva.
Como nós escolhemos pela própria dor, ou seja, nós optamos pelo descaminho, a dor completa essas obras, né? Infelizmente, que nós estamos destruindo. Então, ele vai falar do crepúsculo de uma civilização. Olha, aqui ele faz uma profecia. 1938, olha o que ele diz. Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústria, de morte e destruição. Olha a previsão da Segunda Guerra Mundial aí. Ele estava antes da guerra surgir. Pelo menos um ano antes. Ele já estava fazendo essa previsão. Uma nuvem de fumo, uma nuvem escura, pesada, vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheias de indústria de morte e destruição, investindo muito nas indústrias bélicas. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturidade ou da maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2000 anos. Poxa, se a Terra ela se tornou maior de idade a partir da vinda do Cristo, os povos estão sendo convocados para mostrar os valores dessa maturação espiritual, porque 2000 anos depois, que maturidade é essa? Já que nós, com a vinda de Jesus, somos considerados pela espiritualidade de maioridade, porque a maioridade espiritual da Terra começou com a vinda de Jesus, há 2000 anos. O progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição. Nada diferente do que nós fazemos hoje, não. Embora nós tenhamos capacidade de destruir a Terra pelo menos mais 100 vezes com as ogivas que os países poderosos detêm, por causa dessas muito investimento em guerras, em indústrias bélicas, e evidentemente isso representa muita coisa de preocupação com a espiritualidade superior. Por quê? Porque o homem, pelo seu livre-arbítrio, num planeta que foi considerado de maioridade pela vinda do Cristo, o homem, pelo livre-arbítrio, não vai ser permitido, é claro, mas ele tem potencial de destruir a Terra. A hora que ele achar, mas só que ele não vai ter autorização para isso. Imagine, ele tem poder para isso. Ele tem ogivas nucleares com potencial de destruição da Terra, com certeza absoluta. Mas Deus não vai permitir, porque esse poder do homem tem seu limite também. Deus é mais poderoso, Deus é onipotente, o homem não. Então, enquanto a política do mundo se sente atada ante os dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da Terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro, ele chama de Cordeiro. Isso equivale a afirmar de que Jesus não abdicou do comando. Jesus ele não renunciou o comando da Terra, ele mantém-se no comando da Terra. Não é um homem com todo o poderio que tem que vai destruir a Terra, porque Jesus não vai permitir. Não há possibilidade nenhuma do homem utilizar esse arsenal capaz de destruir a Terra assim. Mas é claro que o Cristo não vai permitir. Sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos que a lição do Cristo ficou para sempre na Terra como tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança reunindo-se em novas catacumbas romanas, ou seja, se todo mundo proibisse de nós estudarmos o Evangelho, ele diz, se tiver necessidade, voltaremos a trabalhar a nossa crença reunidos em novas catacumbas romanas, para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. Então, mesmo que tentem destruir totalmente o Evangelho, em algum momento nós vamos nos reunir novamente e tais quais fizemos nas catacumbas romanas, porque aquelas catacumbas, nós vamos estudar isso mais tarde, eram os que tinham autorização do Estado para reunir mais pessoas e eram os cristãos encontraram o caminho para divulgar o Evangelho. Muitas vezes, nos corações humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso das bem-aventuranças. E para fechar este capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra, recordemos o episódio do monge de Manilha. Ele vai trazer um exemplo interessante
Apenas um exemplo ele trouxe para nós encerrarmos esse capítulo, que ele lembra muito bem que esse monge de Manilha ele foi acusado de tramar politicamente a liberdade do seu país, da sua pátria, contra o jugo dos espanhóis. E ele acabou sendo condenado à morte e foi conduzido ao cadafalso para ser enforcado. E no instante do suplício, soluça, ele ficou desesperado, porque ele não fez nada a lutar pela liberdade da sua pátria, né? E naquele momento dele de ser aplicada a pena de morte nele, ele ficou realmente desesperado, soluçou desesperadamente, e como condenado, e como, pois, será possível que eu, ele disse bem com voz alta e chorando bastante, eu morra assim inocente, o que eu fiz? Onde está a justiça de minha pátria? O que eu fiz para merecer um horrendo suplício? Aí um companheiro corre ao seu encontro e no ouvido dele murmura-lhe exatamente, Jesus também era inocente. Passa então pelos olhos daquela vítima, aquele monge de Manilha, um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, ei-lo que responde resignado, meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. É a coragem, né, que nesse momento, apenas com um murmúriozinho, olha, Jesus, ele era inocente e foi para a cruz. Fica aqui a lição para todos nós, 12º capítulo do livro A Caminho da Luz. Nós vamos estudar no próximo sábado o 13º. Nós vamos, falar um pouquinho, voltando agora em política, né, falar do Império Romano, os desvios do Império Romano, e isso trouxe consequências graves para toda a sociedade do mundo ocidental, além dos desvios, né, os abusos de poder dos romanos, né, o abuso da autoridade romana que foi disseminada, né, aqueles chefes, aqueles imperadores e outros generais que também espalharam no mundo muita violência. Nós vamos falar um pouco desse Império Romano, né, e também esse século de Augusto. É muito interessante a comparação, o Augusto Otaviano, quando nasceu Jesus, ele vai mostrar exatamente, depois terminou o chamado triunvirato, né, que vão surgir exatamente esses imperadores, como é importante nós conhecermos um pouco história também, né, não só do Cristo, extraordinário Cristo, mas um pouco da nossa história, porque nós estamos falando um pouco de nossa história, porque nós somos personagens em algum momento do antigo Império Romano, como também, e Emmanuel explica nessa obra, no final, de que os atuais norte-americanos são nada mais nada menos do que os antigos membros do antigo Império Romano, que estão tentando reconstruir o que destruíram. Isso é Emmanuel, é tese de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, quando nós falamos de norte-americano, nós estamos falando exatamente dessa comunidade que viveu boa parte do Império Romano, que tinha o objetivo da unidade planetária. Essa é uma ideia interessante da espiritualidade. Não é a ditadura, é a unidade. A globalização que está se vendo hoje, né, mas hoje está bem estranha essa globalização, mas de uma forma mais orquestrada, mais inteligente, né, uma centralização sem ditadura, né, uma centralização para que, de alguma forma, pudesse a Terra viver em harmonia. Mas até agora a coisa está capengando muito. Né? Que Jesus nos abençoe e que todos vocês que estão aqui presentes tenham uma ótima noite e que eu consiga realmente preparar o Império Romano para o próximo sábado, falar um pouco sobre esse Império Romano, falar desse século de Augusto também, que foi muito importante, porque foi o século em que nasceu Jesus, e vocês vão ver uma coisa interessante, né? Foi o século mais extraordinário do Império, mais promissor, mais feliz, foi feliz, as pessoas eram muito felizes no século de Augusto, no Império Romano. Sabe por quê? Porque o magnetismo de Jesus, a aura de Jesus envolveu toda a Terra, e as pessoas viveram uma paz global no mundo inteiro, com a aproximação de Jesus no seu nascimento na Terra. Que maravilha, né? Boa noite para vocês, que Jesus nos abençoe. Eu vou encerrar.